Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de terça-feira, dia 17 de novembro de 2020. Eu espero que vocês estejam todos bem. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma revisãozinha para a prova. A prova é dia 23, segunda-feira que vem, mas sexta-feira é feriado, então essa é a nossa última aula antes da prova, tá? Não tem. O assunto da prova já é meio conhecido de vocês, né? Nós vamos começar lá na página 126. Então, essa revisão aqui começa a partir da página 126, tá? E ela vai até a página 174. Então, lá na página 126, o primeiro assunto que nós encontramos é a estrutura das palavras, certo? Então, quando nós temos uma palavra na língua portuguesa, essa palavra vai ser formada por um radical, uma vogal temática, o tema, a desinência, e às vezes essa palavra tem prefixo, às vezes essa palavra tem sufixo, e às vezes tem até os dois juntos, tá? O que é o radical? O radical é a base do significado. Então, quando você tem, por exemplo, veja essa lista de palavras aqui, ó. Amiga, amigável, amiguinho, até o G é o que há em comum entre essas palavras. Então, esse é o radical, tá? Com esse radical, a gente vai formar uma família de palavras, que a gente também chama de termos cognatos, tá? Então, veja, até o G é o radical. É a parte da palavra que não muda, que é fixa, e que a partir dela são formadas outras palavras, tá? Poderia ser amiguinho, amiguinha, amigáveis, né? Até o G aqui é o radical. A vogal temática é a vogal que se junta ao radical. Então, eu tenho o verbo falar, por exemplo. A vogal temática do verbo falar é o A. Por quê? Porque essa vogal ela vai se repetir em todas as formas do verbo falar, tá? É ela que vai juntar esse FAL, que é o radical, ao restante do verbo. Então, todas as formas desse verbo, falaste, falou, falamos, vai ter esse radical, tá? E é esse radical, por exemplo, no verbo, que vai mostrar a qual conjugação ele pertence, né? Se a vogal temática é A, esse verbo pertence à primeira conjugação. Se a vogal temática é E ou O, esse verbo pertence à segunda conjugação. E se a vogal temática é I, esse verbo pertence à terceira conjugação. O que é o tema? O tema são esses dois juntos, olha, o radical mais a vogal temática, tá? Então, quando você tem falar, fala aqui, olha, aqui você tem o tema. Desinência é a terminação. Então, por exemplo, aqui, olha, em cantoras, eu tenho uma terminação AS. Essa terminação AS aqui vai indicar para mim que essa palavra cantoras está no gênero feminino, está no número plural, tá? Agora, quando é um verbo, esse SSE de falar-se, ele vai determinar qual é o modo, o tempo, a pessoa e o número do verbo. Então, a desinência também é importante, tá? O prefixo é um morfema. Morfema é um pedacinho, três letrinhas, mais ou menos, que você coloca antes da palavra. Então, eu tenho a palavra respeito, para você formar o oposto, eu tenho desrespeito. Esse des aqui é um prefixo. E o sufixo é um morfema, é um pedacinho que eu coloco depois do radical. Então, eu tenho o radical cuidado, tá? Até o D, e esse oso aqui é um sufixo, é o que eu coloco depois para formar uma palavra nova. E nos verbos? Nos verbos é aquilo que eu tinha falado, né? A vogal temática nos verbos são três: A, E e I. O A é vogal temática de primeira conjugação, o E é vogal temática para segunda conjugação, e o I é vogal temática para terceira conjugação. Aqui só faltou grifar. E relembrando que o verbo por pertence à segunda conjugação, porque ele, antes, lá quando o português se originou do latim, esse verbo era escrito poer. Com o passar dos tempos, com a modernização da língua, assim como hoje também nós temos muitas palavras novas que são colocadas no nosso vocabulário, que são introduzidas e são modernizadas, então o português sempre teve essas modernizações. Nenhuma modernização que ocorreu foi com o verbo por. Ele era escrito poer, com o passar do tempo ele tornou-se por. E como é só ele como verbo de segunda conjugação, como verbo terminado em or, porque na realidade os outros verbos são todos derivados, né? Por, compor, recompor, dispor. Então, o verbo por, ele fica como pertencendo à segunda conjugação, tá? Nós temos a primeira, verbos terminados em ar. Segunda, verbos terminados em er e or. E terceira, verbos terminados em ir. Então, tudo isso está na página 126, vocês podem retomar para estudar para a prova, tá?
Aí a gente continua também agora na página 127, tá? O que é o radical? Radical são palavras chamadas pelo mesmo radical, foi uma família de palavras, ou palavras cognatas. Então, aqui mais um nome para vocês lembrarem. Palavras cognatas são aquelas que pertencem à mesma família. Então, veja aqui uma família. Malucagem, maluco, duas vezes, maloqueira, maluquice e maluquinho. Até o C, pessoal, eu tenho o mesmo radical. Então, o que acontece? Essas palavras que têm o mesmo radical, elas são palavras cognatas, porque elas pertencem à mesma família de palavras. O prefixo a gente coloca antes do radical. Muitas vezes esse prefixo ele tem sentido também. Então, desleal é o contrário de leal. Insuportável e impossível também são opostos, tá? O sufixo, ele também tem significado. Aqui você tem um sufixo que determina o diminutivo. Aqui, esse mente aqui determina um modo. Palavras terminadas em mente são advérbios de modo. E esse carinhoso aqui transformou um substantivo em um adjetivo. De carinho, eu vim para carinhoso, através dessa terminação oso aqui. Prefixos mais comuns. Você tem lá na página 130, uma lista de prefixos mais comuns. Mas aqui tem alguns exemplos. Olha, o re da ideia de repetição, rever, repor. Des da ideia de negação, desfazer, desleal. Ante, anterioridade, ou seja, antes, né? Retroceder, retrovisor. O retrovisor é aquilo que faz você ver atrás, né? Retroceder, ir para trás, marcha a ré, por exemplo, né? Super é excesso, superpovoado, super atrasado. In é negação, feliz, indigno. Temos também os sufixos mais comuns. Agem, da ideia de ação, viagem, miragem, imagem. Palavras terminadas em aria ou eiro dão idade de atividade ou estabelecimento comercial. Por exemplo, ele é um caseiro, então é a atividade dele. Agora, padaria, livraria, por exemplo, dão ideia de estabelecimento comercial. Dade dá ideia de qualidade, modo de ser, dignidade, bondade, maldade. Eu dá ideia de origem, procedência, europeu, judeu. E exa formam substantivos abstratos, riqueza, safadeza, surdez, certo? Os aumentativos, pessoal, já são nossos conhecidos, né? Então, você pode formar aumentativo com ão, aça, alhão, arel. Então, você pode ter palavras assim, ó, homenzarrão, barcaça, grandalhão, fogaréu. Esses sufixos aqui, esses sinaizinhos, dão todos ideia de aumentativo. O mesmo acontece com diminutivo. Você também pode ter a ideia de diminutivo com acho, ebre, inho, inha, isco, zinho. Então, riacho, casebre, dedinho, chuvisco, pezinho, são todos substantivos diminutivos, principalmente aqui por causa desse sufixo. Depois, esse assunto aí de formação de palavras, pessoal, vai até na página 143, tá? Então, aí vale a pena vocês reverem, dar mais uma olhada em todos os exercícios. Um outro assunto que também estará na prova é sobre concordância verbal e nominal, e aí nós vamos a partir da página 144. Concordância verbal é a concordância do sujeito e o verbo. Eu gostei muito da sua escolha, os amigos são importantes nessa vida, nós somos colegas desde o primeiro ano. Então, eu tem que combinar com gostei. Gostei tem que combinar com eu. Olha, tem que haver uma concordância entre o sujeito e o verbo. Eu não posso falar assim, eu gostamos. Isso não tem lógica, ninguém fala isso. Os amigos é o sujeito, está no plural. Então, o verbo automaticamente também tem que ir para o plural. Nós é primeira pessoa do plural. Eu, tu, ele, nós, né? Então, fomos também é um verbo que tem que concordar com o plural, com a primeira pessoa do plural. Se não houver concordância, a frase fica errada e o entendimento fica obstruído. E concordância nominal? Então, a concordância verbal está escrito aqui, né? A concordância entre o sujeito e o verbo. E a nominal? A nominal é a concordância do sujeito com o artigo, o adjetivo, o pronome ou o numeral. Então, quando eu falo assim, amigos, amigos é um substantivo. Então, eu tenho que concordar o os e o meus com esse substantivo também.
Mulher é um substantivo. Eu tenho que concordar aquela e bela com mulher também. Algumas palavras têm concordância especial, elas têm uma regra própria para elas. Então, quando eu tenho as palavras obrigado, mesmo, incluso, anexo e próprio, essas palavras são adjetivos e concordam com o substantivo a que se refere. Então, quando eu falo assim, ó, está anexo o comentário do artigo. O comentário está no masculino e no singular. Aí a palavra anexo também fica no masculino e no singular. Se eu passar comentário para o plural, eu vou ter que passar o restante para o plural também. Estão anexos os comentários. E se no lugar de um comentário eu tiver uma palavra, um substantivo no feminino, esse anexo vai mudar também. Então, passa o comentário para a carta. Aí você vai falar assim: está anexa a carta do artigo, por exemplo, ou estão anexas as cartas dos artigos, do artigo. Paulo disse muito obrigado quando ganhou o presente. Não veja, a palavra obrigado vai concordar com quem disse. A mulher vai falar obrigada e o homem vai falar obrigado. Se eu trocar Paulo aqui por Maria, a frase vai ficar assim: Maria disse muito obrigada quando recebeu o presente. As palavras alerta e menos são invariáveis. Então, eu vou falar o guarda estava alerta ou os guardas estavam alerta. A palavra menos não tem mudança, ela não tem outro jeito de falar menos, não existe a palavra menos. Se eu quiser falar que na classe tem mais meninos do que meninas, eu vou falar assim: a classe tem menos meninas do que meninos. Eu não vou falar menos, menos não existe. Então, quando eu falo aqui, olha, menos conversa e mais trabalho. Conversa está no feminino, mas o menos continua do mesmo jeito. Por quê? Porque é uma palavra invariável. O que acontece com as palavras? Bastante, caro, barato, meio, meia, muito em pouco. Veja aqui, ó. Eles desenharam bastante. Esse bastante está se referindo ao verbo, então ele não tem plural, tá? Agora, bastantes, quando tiver plural, é porque ele está se referindo ao substantivo. Por exemplo, as crianças fizeram bastantes desenhos. Aí sim, tá? Quando ele é um advérbio, quando ele se refere ao verbo, ele não tem plural. Mas quando ele é um adjetivo e se refere a um substantivo, aí ele tem. Ele pagou caro pela roupa, esse caro está se referindo a pagou, ele não tem masculino, não tem feminino, não tem singular e não tem plural. Agora, esse caras aqui está se referindo a entradas, então aqui ele tem masculino, feminino, singular ou plural. Se eu colocasse aqui sapatos, né? Então eu falaria assim: comprei sapatos caros para o show. Paguei barato pela TV, esse barato se refere a paguei, então ele não muda. Agora, essa é uma TV barata, essa barata aqui está se referindo à TV, então ela tem, não é o bichinho não, é a TV que é barata. Ela ficou meio assustada com a chuva. Pessoal, não existe meia. A meia que existe, ela vai ser ou aquela que está pendurada no varal, tá? Ou a meia de metade, que é o caso aqui, ó. Ele me deu meia fatia de torta, tá? Aí teria masculino, por exemplo, você pode falar assim: ele me deu meio pedaço. Quando é numeral, tem meio, meia. Quando é advérbio, não tem. Esses assuntos todos, pessoal, estão a partir da página 145. Vale a pena rever os exercícios, tá? Aí você vai fazendo os exercícios de novo. Você tem as respostas desses exercícios com certeza lá no caderno, e aí você pode rever a matéria, tá? Ainda sobre a formação de palavras, nós temos a questão, por exemplo, do neologismo. O que é neologismo? É uma palavra de sentido novo. Normalmente, essas palavras se referem a recursos tecnológicos, palavras que envolvem a tecnologia. Então, quando você fala assim, vou printar a foto da menina, printar é um neologismo. Por quê? Porque é uma palavra que não existia na nossa língua, ela vem de dar um print, né, que é reproduzir a foto, né? Então, quando você fala printar, é uma palavra nova. Palavras novas da nossa língua são neologismos. Se você inventar uma palavra nova para alguma coisa, você estará inventando um neologismo. Os neologismos entram para o dicionário a partir do momento em que essa palavra é muito falada. Quanto mais vezes ela for repetida
foi repetida na TV, na internet, em jornais. Quanto mais ela for escrita, mais chance ela tem de ir para o dicionário. Composição é uma maneira de formar palavras também. Composição é quando você tem junto uma palavra nova com dois ou mais radicais. Então, veja só, eu tenho a palavra chuva. Se eu colocar na frente uma outra palavra, ela vai virar uma palavra nova, ela vai virar guarda-chuva. Na composição, nenhuma das duas palavras perde som ou letra, tá? Por isso que se chama composição, uma ao lado da outra. A derivação é a formação de uma palavra nova através do acréscimo de um sufixo ou prefixo. Então, você tem a palavra flor. Você quer formar uma palavra nova? Você pode formar, por exemplo, floreira, bola, bolinha, ferro, enferrujado. Em floreira, eu tenho acréscimo de um sufixo, porque veio aqui no finzinho. Em bolinha também é acréscimo de um sufixo. Agora, enferrujado, não. Em enferrujado foi o acréscimo de um prefixo, porque você tem as letras E e N, certo? Aí, a partir da página 158, você tem lá outros casos, né? Na página 158, você tem uma tabela dos tipos de derivação que vale a pena estudar também, certo, pessoal? Então, refaçam os exercícios, revejam esses slides antes da prova e eu tenho certeza que tudo vai dar tudo muito certo. E qualquer dúvida é só me procurar, certo? Beijo para vocês.